Nunca pensei que a ruína da minha vida começaria com uma mulher em trapos. Ela surgiu no meio da rua como um fantasma do passado, gritando verdades que eu não estava pronta para ouvir. Mas aquela voz, embargada e cheia de dor, seria a chave que abriria meus olhos para o pesadelo escondido atrás do meu casamento perfeito. E, no final, seria a mesma voz que me guiaria até a única coisa que realmente valia a pena. Por muito tempo, eu achei que minha vida fosse um reflexo da sorte. Daquelas que a gente agradece em silêncio todos os dias. Morava numa cobertura, de frente para o Parque Central, tinha um marido que me olhava como se eu fosse a mulher mais admirável do mundo. E uma carreira sólida, dessas que a família inteira se orgulha de exibir nos almoços de domingo. Meu nome era sempre mencionado com respeito. E o dele, com inveja. Ethan sabia se mover entre os grandes. Falava com firmeza, sorria na medida certa e quando entrava em um lugar, o ar mudava de direção. Era o tipo de homem que parecia ter nascido programado para vencer. E eu estava convencida de que tinha vencido junto. Naquela manhã, saí para escolher um presente. Uma joia discreta, sofisticada, que dissesse o que eu ainda não tinha dito com palavras. Obrigada por ser tudo que eu sempre quis. O aniversário de Ethan se aproximava e eu queria surpreendê-lo. Escolhi um anel de ouro branco com uma gravação discreta. Sempre nós dois. Um clichê bonito, um gesto sincero. Do lado de fora da joalheria, fechei a embalagem com cuidado e comecei a caminhar em direção ao carro. Estava distraída, quase leve, quando senti uma mão suja agarrar meu braço com força. Meu coração disparou. Virei bruscamente, esperando. Um assalto, uma ameaça. Mas o que encontrei foi ainda mais desconcertante. Uma senhora maltrapilha, com a pele marcada pelo sol e os olhos fundos, vidrados em mim. Você precisa me ouvir. Seu marido vai te destruir como fez. Comigo. As pessoas ao redor nos olhavam com desprezo, como se ela fosse apenas mais uma louca invadindo a zona nobre da cidade. Instintivamente, tentei me afastar. Levei a mão à bolsa, procurando meu celular ou talvez só algum conforto. Ele é meu filho. Congelei. Não foi a frase em si que me paralisou, mas o modo como ela disse. Como se carregasse aquilo há anos, como se precisasse gritar antes que fosse tarde demais. Minhas pernas cederam por um segundo. Eu a encarei, sem saber se estava diante de uma tragédia ou de uma encenação. Ela tremia. Os olhos marejados não pareciam fingir, mas minha cabeça gritava: isso é um golpe, isso é insanidade. Ela então levou a mão até uma sacola de supermercado rasgada, de onde tirou uma pilha de papéis envelhecidos. Extratos bancários, documentos, cópias de escritura. Um papel manuscrito dobrado várias vezes. E enquanto murmurava coisas que eu ainda não compreendia completamente, só consegui pensar em uma coisa. Por que o nome de Ethan aparecia em tudo aquilo? Naquela noite, Ethan me recebeu em casa com um beijo no pescoço e um sorriso preguiçoso. Disse que eu estava linda, que sentiu minha falta. E eu sorri de volta. Segurei sua mão como se nada tivesse mudado. Mas dentro de mim, uma certeza silenciosa já começava a crescer. E ela me levaria direto de volta àquela mulher, no dia seguinte. No dia seguinte, voltei ao mesmo lugar, a esquina em frente à joalheria. Era cedo, o sol ainda nem tinha vencido a sombra dos prédios, mas eu sabia que ela estaria ali. Pessoas assim parecem invisíveis quando queremos ignorá-las. Mas depois que enxergamos, é impossível desver. Ela estava sentada no chão, abraçada, aquela mesma sacola plástica, como se ali dentro estivesse guardada a única prova de que ainda existia. Quando me aproximei, ela me olhou sem surpresa, como se já soubesse que eu voltaria. Sentei ao lado dela. Não disse nada. Apenas estendi a mão, e ela colocou a sacola sobre meus joelhos como uma oferenda silenciosa. Aos poucos, com a voz baixa e rouca, ela me contou tudo. O nome dela era Clarice. Viúva desde os 50 e poucos, herdou uma quantia razoável quando o marido morreu. Ethan, então com pouco mais de 20, se ofereceu para cuidar de tudo. Prometeu aplicar, investir, fazer o dinheiro render. Ela acreditou. Era o filho dela. Era o único que restava. Mas não levou nem 3 anos para ele esvaziar tudo.
Vendeu a casa onde ela morava, forjou assinaturas e, por fim, deixou uma mala na calçada e disse com frieza que precisava seguir a vida sem peso morto. Clarice passou fome, dormiu em abrigos, tentou procurar ajuda, mas os papéis estavam... Sempre em nome de laranjas, os contratos sumiam, e o pouco que ela sabia foi apagado com ameaças veladas. Até que desistiu, até que me viu. Me contou que me observava havia semanas, que me reconheceu pelas fotos nas revistas, pelas redes sociais. Disse que viu a mesma doçura nos meus olhos que via nos dela, antes de tudo ruir. E então ela me olhou de um jeito que eu nunca vou esquecer, como se estivesse me pedindo para não cair onde ela caiu. Abri os papéis. Havia recibos, extratos, uma carta escrita à mão em que ela relatava cada etapa da destruição. Os nomes dos envolvidos, as datas, os valores. Tudo batia. Voltei para casa como se estivesse flutuando. Ethan estava no escritório, digitando algo no computador. Levantou os olhos e sorriu. Perguntou se eu queria vinho. Disse que podia pedir algo especial para o jantar. Respondi que sim. Que seria ótimo. E enquanto ele seguia para a cozinha, falando sobre um novo investimento, um cliente importante, um projeto que ia nos deixar ainda mais ricos, eu apenas o observava, como se estivesse vendo, pela primeira vez, a criatura que realmente vivia debaixo da pele daquele homem. Eu ainda não sabia o que fazer, mas sabia com quem contar. E agora, mais do que nunca, eu precisava dela. Clarice, a mulher que ele destruiu, a mulher que ia me ensinar como fazê-lo cair. Passei os dias seguintes observando cada movimento de Ethan como quem vigia um predador em sua jaula de vidro. Ele falava, sorria, se deitava ao meu lado com a mesma tranquilidade de sempre. Mas agora, tudo tinha um gosto amargo. Eu notava a rigidez nos ombros quando chegava de alguma reunião, o jeito como desligava o celular depressa quando eu entrava no cômodo, a maneira como desviava o olhar quando eu perguntava sobre nossos investimentos. Era sutil, delicado, quase invisível, mas eu aprendi a enxergar o que estava por trás da cortina. Contratei um investigador particular 2 dias depois de rever Clarice. Não confiei em nenhum nome indicado por conhecidos, nem recorri a ninguém do nosso círculo social. Eu precisava de alguém discreto, frio e eficaz. Alguém que não hesitasse em cavar fundo. Enquanto ele reunia provas, eu reunia máscaras. A esposa apaixonada, a mulher despreocupada. Meus gestos tinham que ser perfeitos, ensaiados ao ponto de parecerem espontâneos. Voltei a cozinhar para ele. Passei a beijá-lo com mais frequência. Dormia com a cabeça em seu peito, ouvindo as batidas do coração de alguém que não fazia ideia de que estava sendo desnudado em silêncio. O investigador me ligava uma vez por dia, sempre com a mesma frase: tem mais. E cada vez que ele dizia isso, um pedaço de mim se despedaçava por dentro. Contas em paraísos fiscais, empresas fantasmas abertas em nome de ex-funcionários falecidos, transferências em horários suspeitos, um padrão calculado para parecer falhas burocráticas. Ele estava construindo uma rede de escoamento lento e seguro. E ao centro dela estava meu nome, meu dinheiro, meus bens. Havia também algo pior. Ethan havia solicitado recentemente uma nova procuração para administrar parte dos meus imóveis. Tentei parecer surpresa e lisonjeada quando ele mencionou o quanto confiava em mim para dividir o controle da nossa vida financeira. Quase vomitei. Não bastava me roubar. Ele queria que eu assinasse minha ruína. Voltei a visitar Clarice no final daquela semana. Levei roupas limpas e um pouco de comida, mas ela rejeitou o prato com firmeza. Disse que não precisava mais de caridade. Disse que se eu estivesse ali só para aliviar minha culpa, era melhor eu não voltar. Eu respirei fundo. Sentei ao lado dela no banco de concreto encardido e deixei a comida sobre a sacola plástica que ainda guardava como se fosse um cofre. Disse que não era por culpa. Era por dívida. Ela me olhou por um longo tempo, em silêncio. Depois, começou a me contar como Ethan se tornava quando percebia que estava perto de conseguir algo. Disse que ele ficava mais carinhoso, mais generoso, mais perfeito, até o momento exato em que deixava a vítima sem nada. Ele destruía com afeto, matava com sorrisos. Naquela noite, antes de dormir, Ethan me abraçou por trás e sussurrou que eu era a melhor coisa que já tinha acontecido a ele.
que se sentia abençoado por ter alguém tão compreensiva ao lado. Fechei os olhos e sorri com doçura, enquanto, por dentro, começava a arquitetar exatamente como e quando ele cairia. Foi em uma tarde abafada de quarta-feira que a máscara dele escorregou pela primeira vez. Eu estava no escritório de casa, revisando alguns contratos de clientes, quando ele entrou com o celular na mão e um sorriso indecifrável no rosto. Disse que estava pensando no nosso futuro, que queria simplificar as coisas, facilitar a gestão dos bens. E então sugeriu que eu assinasse uma nova procuração. Fingi surpresa, depois gratidão. Ele me abraçou por trás, como fazia, sempre que queria que eu cedesse. Sussurrou que confiava em mim mais do que em qualquer um, que éramos um só. E eu, com a voz mais doce que consegui reunir, pedi só mais um tempinho para pensar. Ele assentiu com um beijo, mas eu senti o desconforto, a irritação contida, a pressa. Ele estava se aproximando da última fase. Naquela mesma noite, peguei meu notebook e comecei a escrever o que seria o meu plano. Linha por linha, estratégia por estratégia. Eu tinha que ser ele, pensar como ele, jogar com as mesmas armas. Comecei elaborando uma armadilha documental. Criei uma falsa atualização de testamento, com herança direcionada a ele. Redigi uma apólice de seguro de vida fictícia em que ele seria o único beneficiário. Abri uma conta com saldo simulado, só para ele encontrar quando fosse bisbilhotar meus e-mails. Eu precisava deixá-lo excitado com a possibilidade. Precisava alimentá-lo com exatamente o que ele queria: dinheiro fácil e confiança cega. Também comecei a me mostrar mais distraída. Esquecia senhas de propósito. Deixava papéis em cima da mesa. Inventava viagens de trabalho. Tudo para que ele acreditasse que meu foco estava em outro lugar. Ethan se transformou nos dias seguintes. Ficou mais carinhoso. Trazia flores do nada. Preparava café da manhã. Me escrevia bilhetes com elogios exagerados. Eu observava tudo como quem assiste a uma peça encenada pela milésima vez. O investigador me ligou no final da semana e confirmou que ele havia feito uma movimentação alta para uma empresa desconhecida, em nome de um laranja. Os valores batiam com os que ele havia desviado da mãe, anos antes. O padrão se repetia, e agora o alvo era eu. À noite, antes de dormir, deixei o cofre discretamente destrancado. Sabia que ele olharia. Queria que visse. Deixei também um envelope com documentos pessoais em cima da escrivaninha. Dentro, extratos impressos, seguros, esboços de testamento. Tudo falso, mas convincente o bastante para despertar a ambição dele. Ele passou pelo quarto, olhou os papéis de canto de olho, não disse nada. Só comentou que estava cansado. Eu apenas sorri. Perguntei se queria chá. Ele recusou e foi dormir. No dia seguinte, anunciou que precisaria viajar por 2 dias, visitar um cliente importante em outro estado. Desejei boa sorte e observei, em silêncio, o homem que achava que estava no controle sair pela porta. Ele não sabia, mas a queda já havia começado. Na manhã em que Ethan saiu de casa, deixei a cama dele arrumada com um cuidado meticuloso. Coloquei o travesseiro do jeito que ele gostava, dobrei sua camisa favorita e deixei um bilhete fingindo saudade sobre a cômoda. A última parte do teatro precisava parecer natural. A esposa dedicada, a mulher apaixonada. Ele precisava acreditar que tudo ainda estava no lugar. Horas depois, recebi a notificação da primeira movimentação. 1,8 milhão retirados de uma conta que, segundo ele, nem existia mais. Meu estômago revirou, mas minha respiração continuou firme. Ele havia mordido a isca com tanta fome que nem percebeu o veneno. Nos 2 dias seguintes, rastreamos todos os passos dele. Usou um CPF falso para tentar vender um dos meus imóveis. Entrou em contato com uma empresa de criptomoedas que já constava nos documentos da investigação. Trocou mensagens com um contato que usava nome de mulher, mas que na verdade era outro laranja. Tudo seguiu exatamente como eu havia previsto. No 3º dia, o rastro sumiu. Desligou o celular, abandonou os cartões e desapareceu. Eu soube naquele instante que ele tinha fugido e provavelmente achava que tinha vencido. Mas o que ele não sabia é que os compradores para quem ofereceu o imóvel eram atores contratados, que a conta para onde enviou o dinheiro estava rastreada
e que a assinatura nos documentos que tentou forjar já havia sido invalidada por mim, dias antes, junto ao meu advogado. Cada detalhe, cada passo, cada erro meu havia sido calculado. Fui até a delegacia pessoalmente, com pastas organizadas por data, registros de áudio, imagens de câmera de segurança, movimentações bancárias, cópias de documentos e, por fim, a carta de Clarice. Uma confissão materna manuscrita, em que ela narrava com uma dor crua e desarmada, como o próprio filho a havia traído. E agora, me traía da mesma forma. O delegado me ouviu em silêncio. As provas eram sólidas demais para deixar dúvidas. Em menos de 48 horas, foi emitido o mandado de prisão. No final daquela tarde, recebi a ligação. Ele havia sido localizado tentando embarcar para fora do país com passaporte falso e uma mala cheia de dinheiro. Foi interceptado no aeroporto como um criminoso qualquer, ainda usando a mesma camisa que havia vestindo quando saiu de casa fingindo amor. Eu desliguei o telefone sem sorrir. O que vinha agora não era vitória. Era justiça, e estava só começando. No tribunal, o ar parecia pesar mais do que o normal. O silêncio era espesso, quase sólido, cortado apenas pelos flashes dos fotógrafos, e sussurros de curiosos nas últimas fileiras. Eu permaneci sentada na primeira fileira, em silêncio, com a coluna ereta e os olhos fixos à frente. Ao meu lado, Clarice mantinha as mãos cruzadas no colo, os dedos finos tremendo levemente, mas seu rosto estava sereno. Digno. Ethan entrou algemado, escoltado por 2 agentes. Vestia uma camisa amassada e o mesmo olhar arrogante que sempre usava quando se sentia encurralado. Mas havia rachaduras, a mandíbula cerrada, os olhos procurando desesperadamente por algum rosto familiar que lhe oferecesse refúgio. Ele me encontrou com o olhar e, pela primeira vez, vacilou. Durante o processo, seus advogados tentaram distorcer os fatos. Diziam que Clarice era instável, que eu tinha me precipitado, que as provas poderiam ter sido manipuladas. Disseram até que ele estava sob pressão psicológica e que havia sido levado ao erro. Eu ouvi tudo sem desviar os olhos dele, porque eu sabia, e ele também sabia, que não havia mais espaço para mentira alguma. Quando chegou minha vez de falar, fui chamada à frente. Não chorei, não gritei. Apenas contei. Os dias de desconfiança, as provas coletadas, o plano cuidadosamente arquitetado. Cada palavra era uma peça do quebra-cabeça que o colocava exatamente onde ele estava, atrás de uma barreira de vidro, algemado, sozinho. E então, Clarice se levantou. Caminhou com dificuldade até a frente da sala e tirou do bolso a carta, original. Aquela que eu havia entregue à polícia, mas que ela guardara a cópia com ela mesma. Leu em voz alta. Sua voz falhava, mas suas palavras não. Descreveu o dia em que Ethan a deixou na rua. O olhar dele quando trancou a porta pela última vez. O silêncio que veio depois. E a fome. E o frio. Quando terminou, a sala estava muda. Até mesmo o juiz levou alguns segundos para recuperar a compostura. A sentença veio rápida. Prisão em regime fechado. Reembolso integral dos valores desviados. Bloqueio dos bens. Multas. Um nome que antes enchia colunas sociais agora estaria para sempre associado a fraude e traição. Ethan tentou reagir. Gritou que era tudo invenção, que tinha sido manipulado, que nós duas havíamos armado tudo. Mas ninguém ouviu. Quando os oficiais o puxaram de volta, ele se virou para mim. Seus olhos estavam vermelhos, o rosto retorcido, em algo que não era mais raiva, era pavor, como se só ali ele tivesse entendido que o jogo tinha acabado, e não havia mais ninguém para culpar além dele mesmo. Clarice e eu saímos do tribunal lado a lado. Ela parou na calçada, olhou para o céu cinzento e sorriu. Eu respirei fundo. Pela primeira vez em meses, o ar parecia limpo, mas ainda faltava uma última coisa a ser feita. Algo que não envolvia justiça, mas dignidade. A primeira vez que Clarice pisou na nova casa, ela não disse uma palavra. Apenas olhou ao redor como se tivesse atravessado um portal que não acreditava merecer. Era uma casa simples, mas acolhedora. Tinha um jardim silencioso, janelas grandes e uma varanda com 2 cadeiras de balanço.
Eu havia escolhido cada detalhe pensando nela. E, talvez sem saber, pensando em mim também. Ela caminhou devagar pelos cômodos, os olhos arregalados, tocando as paredes como se quisesse confirmar que eram reais. Quando chegou ao quarto, parou diante da cama e chorou. Não com desespero, mas com alívio. Disse que não se lembrava da última vez que havia dormido entre lençóis de verdade. Eu me aproximei, segurei sua mão e respondi com calma. Agora, a senhora nunca mais vai precisar lembrar o que é o chão frio. Ela me olhou como minha avó me olhava quando eu era criança, com ternura e orgulho, e ali, naquele instante, entendi o que Deus havia feito por mim. Eu perdi a mulher que me criou cedo demais. Cresci com um buraco que nem o sucesso, nem o amor de Ethan, nem a aparência de perfeição jamais conseguiram preencher. Mas Clarice chegou como uma resposta. Como? Uma chance de retribuir tudo que recebi um dia. Hoje eu a chamo de Vó Clara, e ela me chama de filha. Ethan continua preso. Seus bens foram bloqueados, seus contatos sumiram, e até mesmo os antigos aliados empresariais fizeram questão de apagar qualquer vínculo. Tentou negociar, tentou chantagear, tentou apelar para a mídia, mas ninguém quis ouvir. O mundo que ele construiu com mentiras desmoronou sobre ele, e ele teve que assistir à própria ruína sem ninguém estendendo a mão. O apartamento onde vivíamos foi vendido judicialmente, e eu fiz questão de não comprar de volta. Mudei de cidade. Recomecei em um lugar mais simples, mais calmo. Voltei a atender poucos clientes como arquiteta, agora por prazer, não por necessidade. Descobri que não precisava mais provar nada a ninguém. Ainda tenho noites em que acordo assustada, com a lembrança da voz dele me chamando de amor, enquanto sorria com os olhos de quem já planejava minha queda. Mas logo volto a dormir, porque sei que desta vez fui eu quem venceu. E não foi pela vingança, foi porque no fim, quando tudo ruiu, eu escolhi reconstruir. Com mãos firmes, cabeça erguida, e com alguém que segurou minha alma no momento em que ela quase afundou. Vó Clara hoje acorda cedo, toma seu chá na varanda, fala com as plantas, costura panos de prato como passatempo. Às vezes me conta histórias do tempo em que acreditava que não valia mais nada. E sorri como quem sabe que o pior já passou. Talvez a verdadeira justiça não seja ver o outro pagar. Talvez seja encontrar paz depois da tempestade. E se for isso, então hoje eu estou em paz. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Se essa história tocou você de alguma forma, me conta. De onde você está assistindo agora? Está ouvindo no fone enquanto trabalha? Está deitado, tentando esquecer o dia? Ou lavando a louça? Com o coração apertado? Você já viveu ou conheceu alguém que passou por algo parecido? Já ouviu uma história de traição ou reviravolta tão surpreendente quanto essa? Quero muito saber. Me conta nos comentários o que você sentiu. E se conhecer alguma história que merece ser contada, compartilha comigo. Quem sabe ela não aparece aqui em breve. Até a próxima história. E lembre-se, às vezes, a verdade vem vestida em trapos, mas é ela quem salva.